produção agrária do Brasil pode continuar aumentando muito, talvez triplicar, sem cortar uma só árvore. Esse livro aqui é meu antigo companheiro, escrito por um conterrâneo do George Brough, um escocês. Francis Burton, um dos maiores exploradores do século XIX. Ele veio ao Brasil, andou fuçando tudo que pode fuçar por aí e finalmente chegou a Sabará em 1867. Tomou um barco, desceu o Rio das Velhas, pegou São Francisco e foi parar em Paulo Afonso. Como grande êmulo, como grande discípulo do Burton, eu poderia fazer o mesmo. Só que em 100 metros o barco ia encalhar. E eu me arriscava seriamente a uma septicemia pela poluição do Rio das Velhas. De que nós estamos falando? O Rio das Velhas só nos últimos 30 anos perdeu 40% da sua água. A terra está ressecada, nós temos seca, temos menos chuva. E isso que o Brasil ainda está mais ou menos bem. Tem gente muito pior do que nós. Muito bem, por que isso aconteceu? A explicação é simples. Cortamos um tanto de árvore que não podia cortar. Quer dizer, foi uma devastação monumental. A Amazônia, daquele tamanhão todo, já cortamos 20%. E a motosserra é muito mais eficiente que o machado, né? Então, a motosserra está por aí, tá, vai que vai. 90% da Mata Atlântica foi cortada, uns 10% repôs. E 99% das araucárias já se foram. Sobrou 1%. Agora quase que tem pena de morte para quem cortar mais uma. Muito bem. Por que isso? Nós vivíamos o mito da fronteira ilimitada, da fronteira infinita. Corta aqui, tem mais adiante. Só que isso não é verdade. E, em segundo lugar, derrubar a floresta era visto como progresso. Não é? Era progresso. Os índios se escondiam na floresta com flecha envenenada, tinha onça, tinha marimbondo, tinha cobra e mosquito. Então, cortar a floresta era um ato de patriotismo. A legislação, seguindo um pouco, não é? Vox Populi, Vox Dei, premiava quem desmatasse. E sobre poluição de água, nenhuma palavra. Quer dizer, absolutamente ausente. Tantos pecados, não é? Como nós pecamos. Mas eu quero aqui virar o registro. As coisas estão mudando. Há coisas boas acontecendo e há razões para ser prudentemente otimista. Tudo bem. Eu quero falar do quadrupé do otimismo. Ou seja, são 4 grandes transformações que estão acontecendo. A primeira delas, que é fundamental, sem ela nada aconteceria, é que a cada dia é maior a proporção de brasileiros preocupados com o meio ambiente. Sem isso, não se dá um passo à frente. E isso está acontecendo. Quer dizer, falta muito, nós estamos começando, mas os passos iniciais foram dados. O primeiro mundo foi descuidado, arrebentou tudo que podia, e até aqui no Brasil arrebentou também. Mas o primeiro mundo descobriu que estava fazendo besteira e deu para trás, e hoje nós vemos uma recuperação muito rápida. Quer dizer, a França dobrou a sua área de florestas. E o que aconteceu no Brasil? Eu identifico a década de 70. Eu voltei com o meu doutorado, fui dar um curso de desenvolvimento econômico e tinha um capítulo de ecologia no mestrado da Fundação Getúlio Vargas.
quando eu comecei a falar de ideologia, levanta um aluno, o melhor da turma, e diz: professor, ecologia é coisa de americano. Isso que ele era o melhor da turma. Pouco tempo depois foi para Harvard, voltou com doutorado, e um dos livros que eu consultei para escrever O Mutirão das Árvores, ele foi o redator principal. Olha a volta que dá, não é? Um pouco mais devagar, um pouco mais depressa, é isso que está começando a acontecer no Brasil, não é? Foi-se alienação. Segundo ponto, o quadro institucional está mudando, não é? O Estado brasileiro começou a descobrir essas coisas. Começa com a criação do IBAMA, talvez esteja errado, mas hoje nós estamos falando em botar chip nos troncos que foram certificados. Quer dizer, é um caminho enorme que nós percorremos. As leis deixaram de premiar o desmatamento. É um grande avanço. A Embrapa é a nave capitânia. E com ela vem um parque científico respeitável, onde ela puxa as universidades com vocação rural, e a silvicultura está atendida nessa grande massa crítica de ciência e tecnologia para a área rural, né? Criou-se, e isso o ministro, não vou falar ex-ministro, o ministro vai falar provavelmente, criou-se uma agricultura tropical, sustentável e altamente produtiva. Talvez seja o maior avanço tecnológico made in Brasil. Então, o que significa isso? Que a produção de alimentos, a produção agrária do Brasil pode continuar aumentando muito, talvez triplicar, sem cortar uma só árvore. Nós não precisamos cortar mais nenhuma árvore para triplicar a nossa produção agropecuária. Então, isso é fundamental. Quer dizer, não há desculpa para cortar a árvore. Um grande feito do Brasil foram os motores a álcool. Não é? O Brasil é a maior economia sustentada por biocombustíveis. Então, isso é... Agora, vamos entrar no campo dessas coisas que a gente está falando aqui. Filantropia empresarial voltada para o meio ambiente. Isso tá rolando. ONGs, terceiro setor, preocupados com o meio ambiente. Voluntariado pronto para pegar uma pá ou brigar por uma lei melhor. Isso também está rolando, não é? E ONGs para lutar por boas causas, o que nem sempre acontece. Nem sempre as causas das ONGs são tão boas assim, mas não vamos perder as esperanças. Muito bem. Agora, quem que vai virar o jogo? E esse é um ponto fundamental do que eu quero dizer. Se cuidar do meio ambiente der lucro, quem vai virar o jogo são as empresas. Esse é um ponto fundamental. O que nós vimos? Nós temos um exemplo. O monumento de recursos que foram investidos num agronegócio sustentável mostra o dinamismo, mostra o potencial. Quer dizer, tem uns ou outros meio desleixados, mas, de um modo geral, nós temos uma quantidade enorme de recursos investida num agronegócio sustentável e altamente produtivo. Isso tem que acontecer com as árvores, não é? Nós já temos um exemplo que nem todo mundo entendeu. As nossas plantações de eucalipto são as florestas mais produtivas do mundo, porque reúne tecnologia com insolação de um clima tropical. Então, isso é um avanço extraordinário. Obviamente, não faz o menor sentido cortar floresta para plantar eucalipto, mas o que o Brasil tem de área degradada corresponde à área de Minas Gerais, da Bahia e de São Paulo somadas. Aliás, é um pouco mais do que essas três áreas.
Então, não tem que cortar floresta nenhuma, tem que plantar onde está degradado. Muito bem. O grande desafio hoje é tornar a árvore de pé num bom negócio. Isso é o que vai fazer uma grande diferença. Era mau negócio não desmatar, não é? Era mau negócio reflorestar com espécies nativas. As coisas estão mudando, quer dizer, então a redenção da nossa floresta, ela está na compatibilização do lucro com soluções sustentáveis. Quando nós conseguimos realmente engrenar isso como engrenou no agronegócio, a coisa vai andar e, naturalmente, não vamos subestimar o terceiro setor, não é? Duas novidades bem interessantes, e com isso eu mais ou menos termino. A primeira novidade é o que eu estou chamando de floresta inventada, porque ela nunca existiu na natureza. Nós temos as matas, as florestas homogêneas de eucalipto, mas agora tem uma novidade, que é a floresta homogênea com espécies locais. O paricás na Amazonas, que tem coisa para arara, tem negócio para preguiça, não sei o quê, tem todas essas coisas que a gente se preocupa, e é local. Então, dá um lucro extraordinário, não é? Tudo indica que seja um excelente negócio. Segundo, floresta heterogênea, mas diferente da nativa. São essências nobres escolhidas, geneticamente aperfeiçoadas e plantadas com uma variedade limitada. Olha o abacaxi, que é aquela floresta amazônica onde 90% das árvores não tem valor comercial. Aqui, nessa nova floresta, 100% tem valor comercial. E o terceiro modelo são os consorciamentos, é um mistureba de essência nobre com uma opção de outras coisas. Então, ao mesmo tempo, planta o jacarandá, planta abacaxi, planta bananeira, planta café, planta cacau, planta eucalipto. Daqui a 40 anos a gente corta o jacarandá, mas no primeiro ano já vai ter a renda do abacaxi e da banana. E a banana faz sombra para o cacau. E aí vai. Aí é um tabuleiro de xadrez que vai se manipulando. Muito bem. E de vez em quando mistura isso com gado. Isso são experimentos laboratoriais que estão em transição para um nível mais forte de implantação. Qual é a grande graça? Por que isso é importante? Porque isso dá lucro. Isso tem o potencial de mobilizar uma dinheirama. Último ponto. O mercado de capital do bem. Não é? Todo mundo tem essa ideia do mercado de capitais como um fator sinistro, não é? Ou alguma coisa que tem lá um duende em Zurique que comanda o mundo, etc. O que está acontecendo? O mercado de capitais está mostrando uma face boa. Então, há modificações no ar. Pensa naquela velhinha do Midwest que tem umas açõezinhas. Ela assiste televisão, acho que nem sei se lê jornal, e se assusta com o que vê. Aquecimento global, tira a floresta, seco. Aí ela diz para o corretor dela: vende as minhas ações de empresas sujas, de empresas que poluem. Isso põe em marcha um mecanismo extraordinário. Muda a cotação das ações. Quem é limpo tem mais valor, sobe a cotação. E aí, o que acontece? Quem quer limpar, e, por exemplo, ter um alto forno, não tem jeito. Não existe alto forno que não jogue CO2. Aí você começa a criar um mercado para compensar aquela poluição que é inevitável. São os mercados de carbono. Então, a mercadoria é tonelada de carbono sequestrado. Como é que sequestra carbono?
plantando floresta. Então, há uma modificação muito grande, há um potencial enorme. A dinheirama que tem para sequestro de carbono e que ainda não foi realmente arrumada, quer dizer, isso não foi ainda lubrificado, é gigantesco. Um outro ponto, quer dizer, os banqueiros começaram a ver que esse negócio estava ficando feio. Eles se assustam com o mercado. No Fórum de Davos, as 5 maiores preocupações numa pesquisa que foi feita são todas de meio ambiente. Então, eles disseram, espera aí, alguma coisa a gente tem que fazer, não dá. E o que eles fizeram? Reservaram uns trocadinhos para cuidar do meio ambiente. 150 trilhões de dólares estão reservados para meio ambiente. A gente não faz ideia do que é 150 trilhões de dólares. É além da nossa capacidade, mas é muito dinheiro, né? Então nós estamos diante de uma mudança, não é? O que dava prejuízo passou a dar lucro. A gente não sabe com que velocidade essas coisas vão acontecer. Então, essas empresas que mobilizam recursos gigantescos têm um papel na medida em que há essa transformação dos investimentos que passam a dar lucro, que não dava lucro, passa a dar lucro. E, obviamente, nesse fórum aqui, temos que falar do papel da filantropia, do voluntariado, da sociedade civil, que são fundamentais para ajudar a explicar. Eles são catalistas do processo. Não há ONG, não há filantropia empresarial que possa financiar o que precisa de plantar árvore, mas pode ser catalista do processo, não é? Então, a pergunta é, o que eu e você podemos fazer como cidadão desse planeta ameaçado, não é? E a resposta minha é enérgica. Há muito espaço para a gente fazer coisa. Nós podemos fazer muita coisa. Nem tudo tem que ser feito por ministério travado, burocracia frondosa, programa gigantesco. No varejinho do nosso cotidiano, nós podemos plantar árvores. Quantas árvores quisermos. Por quê? Porque nós queremos sombra e água fresca.